Olá, hoje trago uma reflexão sobre o perigo dos falsos evangelhos. Isto é, do perigo de sermos enganados pelos falsos ensinos que ofuscam a verdade do evangelho revelada em Cristo Jesus, que verdadeiramente nos salva, nos liberta, que nos traz paz e alegria na nossa alma. Já no início da igreja, os cristãos corriam esse risco, tanto é que Paulo fala aos cristãos da Galácia, dizendo em sua carta: ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma declaração perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembre-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus os aceitou. Gálatas 3, de 1 a 6. Estes cristãos tinham recebido a mensagem pura do Evangelho, eles haviam recebido milagres e o dom do Espírito Santo, porque haviam ouvido e crido na mensagem do Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Eles estavam caminhando bem pelo poder do Espírito de Deus, felizes e seguros na graça de Deus. Até o momento em que chegaram os falsos mestres, que os enfeitiçaram com seus falsos ensinos, levando-os a quererem caminhar pelas suas próprias forças. Estes falsos mestres foram chamados de judaizantes, pois eles queriam impor sobre os cristãos gentios as práticas religiosas dos judeus, e que confiassem nas suas próprias obras de justiça. Eles ensinavam que não bastava só a fé em Cristo, mas que precisavam ainda se tornarem religiosos judeus para serem aceitos por Deus. Estes, com seus falsos ensinos, colocavam sobre aqueles novos cristãos, queriam colocar sobre aqueles novos cristãos cargas pesadas de ritos e práticas religiosas, os separando de Cristo e assim também da graça de Deus. Afinal, como exorta o apóstolo Paulo no capítulo 5, vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Gálatas 5, 4. Infelizmente, não é diferente hoje em dia, Nós vemos muitas pessoas que se convertem a Deus e começam a sua vida cristã desfrutando da liberdade, da paz, da alegria de Cristo, por terem ouvido e crido na mensagem do Evangelho da graça de Deus, mas que com o passar do tempo se deixam enfeitiçar pelos falsos evangelhos e então se veem novamente afastados de Cristo e da graça de Deus, e sufocados com as cargas pesadas de uma religiosidade opressora. Nós precisamos estar atentos. Afinal, todos nós corremos o risco de nos deixar enfeitiçar por esses falsos mestres que ensinam um evangelho diferente daquele que Jesus nos trouxe. Nós precisamos estar atentos para não entrarmos nesse jogo religioso opressor, pregado pelos falsos mestres do você tem que. Isto é, não basta apenas a fé em Cristo, mas você tem que fazer algo a mais para receber o Espírito Santo. Não basta apenas a fé em Cristo, você tem que fazer algo a mais para receber milagres, para ser aceito, ouvido e atendido por Deus. Nós precisamos estar atentos para não nos colocarmos debaixo desse jugo, desse fardo pesado que Deus não pediu que nós carregássemos. E, afinal, essas exigências que colocam ou que nós mesmos colocamos sobre nós, como meios de salvação, meios de chegarmos a Deus, meios de sermos aceitos por Deus,
nos desvia do único e verdadeiro caminho que realmente nos liberta e que nos torna aceitáveis a Deus. Isto é, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, que foi morto na cruz pelos nossos pecados. Existe um único Evangelho. Como afirma Paulo aos Efésios, há um só Senhor, e há uma só fé, e um só batismo. Efésios 4, 5. Portanto, para não sermos enganados e presos por esses falsos ensinos, nós precisamos nos voltar continuamente à verdade pura deste Evangelho da graça de Deus. Veja que Paulo ele chama os cristãos da Galácia a se lembrarem que foi por ouvir e crer na mensagem pura do Evangelho que eles receberam milagres e o Espírito Santo. E não porque praticaram a lei ou qualquer outro tipo de rito religioso. Eles foram justificados e aceitos por Deus, simplesmente porque eles tiveram a fé como Abraão, porque creram na mensagem do Cristo crucificado, pregado por Paulo. Isto é, nós precisamos nos lembrar sempre que nós somos salvos pela graça de Deus, pelo que Cristo fez por nós e não por aquilo que nós fazemos ou podemos fazer por Deus. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.